coisas que Cristo vai fazer. Aleluia. Bem, olha para o teu irmão e diga 3 coisas que Cristo vai fazer. Vai fazer. Agora diga 3 coisas que Cristo vai fazer. Vai fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia vem abordando-nos, vem nos trazendo, no livro de Atos, segundo os estudiosos do Espírito Santo, o livro de Atos é o livro que mais identifica o poder da terceira pessoa da Trindade, pastor Daniel. Quando você lê o livro de Atos do Espírito Santo, você entende que os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo. Então os atos não são do homem, os atos são do Espírito que estava sobre a vida do homem. Porque, como eu disse, o homem não pode fazer, mas o Espírito que está dentro do homem, ele tem todo o poder. Porque ele é Deus. Quando você volta lá atrás, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, lá no livro de um dos profetas menores, não porque ele era de pequena estatura, porque, segundo os estudiosos, ele profetizou menos do que os profetas maiores, o messiânico, o das lamentações, o filho do homem, Ezequiel. Diz a Bíblia que o profeta Joel, ele recebe a visitação, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo usava por ocasião, o Espírito Santo usava pelo momento propício, a qual a nação de Israel precisava ouvir a voz do Senhor. Nesta noite pregarei uma mensagem, sei que o tempo é oportuno, que a noite é propícia, e Deus vai falar com você, porque eu sou ministro da palavra de Deus. Pois bem, o Espírito de Deus toma a boca do profeta, o Espírito de Deus toma a boca do profeta, e aquele profeta profetiza e diz lá no capítulo 2, no versículo de número 28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossos filhos profetizarão, vossos homens sonharão, e os velhos terão visão. Aleluia. Quantos estão entendendo a mensagem? Quantos estão atentos que eu estou pregando? Diga amém. Aleluia. Não quero ninguém falando, não quero ninguém caminhando, eu quero todo mundo atento ao que Deus tem a tratar conosco nesta noite. Pois bem, aleluia, passa-se décadas, passa-se anos, passa centenas de anos, e agora, aleluia, o próprio Jesus, lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 49, ele diz assim, tem um corpo ressurreto, tem um corpo de glória, ele olha para os discípulos e diz assim, permanecei na cidade ou em Jerusalém, até que do alto seja vós revestido de poder. Aleluia, ligando um texto ao outro, ligando um versículo ao outro, o próprio Senhor Jesus lembrou da promessa do Pai, que fora proferida pelo profeta Joel. Pois bem, agora, diz a Bíblia, irmãos, no livro de Atos, que entrou dentro do cenáculo, esperando essa promessa, 500 crentes. Eu disse, quantos crentes, igreja? Eu falei, quantos irmãos, igreja? 500 crentes entrou dentro do cenáculo, 500 pessoas sedentas, 500 pessoas que almejavam ser cheios do Espírito de Deus. O pastor Pedro estava com uma igreja de apenas 500 membros. Para nós, irmãos, 500 membros para ganhar hoje é fácil. Aleluia, é difícil, aliás. Aleluia, mas naquele tempo, com uma mensagem, Pedro, depois de ser cheio, ele ganhou 3.000 almas uma vez só. Aleluia, mas diz a Bíblia que esses 500 precisavam do Espírito, precisavam ser encorajados, precisavam ser fortalecidos, precisavam ser capacitados, porque o homem não se capacita, mas se capacita o Espírito que desce sobre o homem. Aleluia, toda vez que o Espírito desce sobre o homem, ele traz uma dádiva, ele traz uma pérola, ele traz um dom. Aleluia, quantos quer receber dom aqui do Espírito de Deus? Eu tenho uma certeza, eu estou falando dele, e ele vai te dar. Então, eu quero me apressar porque o meu tempo é
recurso nessa noite. E se eu for do jeito que eu estou indo, eu tenho palavra para entregar a noite toda. Aleluia, mas eu quero ser objetivo nessa noite. Diz a Bíblia, irmãos, que agora passou-se o primeiro dia. Diz a Bíblia, no capítulo 2 de Atos, que passou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. E os crentes que estavam com Pedro foram de alimento. Aleluia, e agora um começa a cutucar o outro e diz: eu não aguento mais orar, eu não aguento mais estar dentro deste templo, se botar a ponta no nariz lá na curva. E diz a Bíblia, irmãos, que quase os 380, ele sai de dentro do Senado, sai de dentro do templo. Mas diz a Bíblia que agora, irmãos, no dia de Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50. Essa festa durava 50 dias. Essa festa era a festa das primícias. Ei, as primícias é aquilo de melhor que nós temos que dar a Deus. Cadê os crentes que veio dar o melhor dessa noite? Diz a Bíblia, irmãos, que agora, aleluia, ficou apenas, irmãos, aleluia, 120 crentes dentro do Senado, Ezequiel. Diz a Bíblia que agora, ao 10º dia, eles já estavam cansados, eles já estavam exaustos, eles já estavam sem saber o que fazer. Mas diz a Bíblia que eles sentaram, assim como você sentou, irmão. E para Deus te tomar no poder, eu não preciso mandar você ficar de pé. Para Ele te tomar, Ele vai te tomar sentado. Para Ele te tomar, Ele vai te tomar deitado. Para Ele te tomar, Ele vai te tomar de joelho. Ele vai te tomar com a cara no pó. Ele vai te tomar nessa noite, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de repente desce. O Espírito de repente desce. Como sei que nessa noite de repente o Espírito vai se manifestar. Olha para o Deus, catuca ele. Aleluia, olha para o Deus mesmo e catuca ele, diz assim: aleluia, hoje à noite o Espírito se manifestar. Hoje à noite o Espírito me enche. Todos podem aplaudir o Espírito Santo por aleluia, eu estou bastante. Aleluia! Diz a Bíblia, irmãos, que aqueles 120 foram cheios e eles começaram a ver línguas rebatidas como que de fogo. Olha para o teu irmão e diga assim: nessa noite tu vai ver fogo nesse lugar. Oh meu Deus, nessa noite, pastor Adriano, é noite de você fogo dentro desse templo. Diz a Bíblia, irmãos, que agora, diz a Bíblia, irmãos, que agora, aleluia, eles foram tão cheios da presença do Espírito que eles não conseguiram ficar dentro da igreja. Eles abriram as portas e começaram a dar lugar na rua. E todo que estava na festividade do aleluia, do Pentecoste, todos os estrangeiros começaram a dizer: olha eles lá quando estão embriagados, olha eles lá quando estão bêbados, beberam demais na festa, daqui a pouco vai até pecar porque bebeu. Aí Pedro, ele se levanta com a autoridade do Espírito e diz: varoa, prestai atenção em mim, apenas está se cumprindo o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Agora ainda todo mundo não entende o que Pedro estava fazendo, mas aí Pedro agora vai se explicar diante dos sacerdotes, diante dos governantes de Roma, porque naquela época Israel estava dividido em 3 partes. A primeira parte era os romanos, que estavam sobre a nação de Israel. A segunda parte era os gregos, aleluia. E a terceira, oh meu Deus do céu, os israelitas, os hebreus, os judeus. Mas diz a Bíblia, não, que agora, aleluia, depois que ele volta da reunião, diante dos governantes religiosos, diante dos governantes políticos da época, ele agora, aleluia, prega uma palavra, e com apenas mensagem, em uma cruzada, em uma, aleluia, em um congresso de missões, ele ganha 10.000 almas. Eu quero te dizer que nesta noite, eu vou precisar de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ele precisa de um homem, aleluia, que não tenha um anel de teologia, que não tenha um diploma de teologia, mas que tenha vida no altar, que tenha o som sobre a vida
Tem gente pensando que não prega. Tem gente pensando que beleza prega. Tem gente pensando que carro bonito prega. Isso não